Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para mais uma aula de física. Hoje nós vamos estar falando sobre alguns conceitos básicos de ótica, alguns conceitos básicos envolvendo luz, certo pessoal? Vamos começar falando aí sobre as fontes de luz. Gente, são elas fonte primária ou fonte secundária. O que são elas? Fontes primárias, objetos que emitem a própria luz. Então, pessoal, qualquer objeto aí que emita a própria luz é considerado uma fonte de luz primária. Como, por exemplo, a gente pode pensar no Sol como sendo uma fonte de luz primária, porque o Sol ele tem luz própria. Nós podemos pensar em uma fogueira, nós podemos pensar em uma vela acesa, em uma lâmpada. Então, são todas fontes de luz primária, certo? Fontes de luz secundárias, objetos que refletem a luz de uma fonte primária. Então, as fontes secundárias, elas precisam de uma fonte primária para estarem refletindo essa luz, certo? Então, nós temos aí diversos objetos para ilustrar isso aqui. Por exemplo, essa caneta aqui, pessoal. Essa caneta, ela precisa de uma luz, tá? Ela precisa de uma luz para que ela possa estar refletindo, certo? A Lua também é um outro caso desse. A Lua, ela não tem luz própria, certo? Então, qualquer corpo ou qualquer objeto que não tenha luz própria, nós podemos falar que é uma fonte de luz secundária. Ele precisa de uma fonte primária para que ele possa refletir essa luz, tá? Beleza. Pessoal, temos também os meios de propagação. Quais são eles? Nós temos três meios. Nós temos os meios transparentes. Olha, propagação regular da luz, permitindo a visualização perfeita. Gente, então quando nós temos um meio transparente, é aquele meio que a gente consegue visualizar as coisas através dele de uma forma perfeita. Como, por exemplo, podemos pegar aí um vidro transparente, certo? A gente consegue visualizar as coisas aí através dele de maneira perfeita. Por que que nós temos isso? Ó, porque quando os raios de luz eles chegam nesse meio, percebam que eles chegam de forma paralela, eles incidem esse meio e eles incidem ainda de forma paralela e saem de forma paralela. Então, ou seja, nós temos aqui que eles têm uma propagação de forma regular. Olha, eles chegaram de forma paralela, entraram, incidiram o meio de forma paralela e saíram também de forma paralela, certo? Então, essa é a característica de meios transparentes. Então, ele permite uma visualização perfeita, certo, pessoal? Temos também os meios translúcidos, tá? O feixe de luz que não se propaga de forma regular, o que não permite a visualização nítida, tá? Então, ó, é um feixe de luz que não se propaga de maneira regular. E isso faz com que nós não tenhamos uma visualização nítida. Pessoal, podemos pensar em alguns exemplos de vidros, né? Tem aquele vidro que a gente não consegue visualizar perfeitamente. A gente consegue ver que tem alguma coisa ali, mas não conseguimos ver perfeitamente. Isso é um caso de meio translúcido. Ó. Então, o que que nós temos aqui nos meios translúcidos? Como que a luz, como que o raio de luz chega no meio e como que ele vai se propagar? Ó, vocês podem ver que ele chega de forma paralela. Ó, conseguem ver que eles estão chegando. Os raios eles estão chegando de maneira paralela. Só que aí, quando eles incidem esse meio, eles já começam a ter uma certa dispersão. Olha aqui, ó, um vai para lá, o outro para cá, e depois quando ele sai, essa dispersão ela é maior ainda, certo, pessoal? Então aqui nós temos que essa incidência ela não se dá de maneira regular, certo? E isso dificulta, isso faz com que nós não tenhamos uma imagem nítida, certo? Então isso é característica de meio translúcido. Então é como se a gente conseguisse ver as coisas parcialmente, tá? Quando a luz ela chega em um meio translúcido, a gente vai conseguir ver, mas de maneira parcial, certo? Gente, meios opacos, né? Então como que seria? A luz não se propaga e ela é absorvida. Então assim, ó, quando nós temos um meio em que a luz não se propaga de maneira nenhuma, a gente pode falar o quê? A gente pode falar que esse meio ele é opaco, ó. Podem perceber aqui, ó, a luz ela chega e ela para, tá? Ela está sendo absorvida pelo meio. Então ela não consegue incidir pelo meio. Ela chega aqui, ó, bateu aqui, parou. Não consegue ser ela não consegue ser incidida. Ela é absorvida pelo meio. Então isso é uma característica de meio opaco. Por exemplo, pessoal, paredes. Olha, a gente não consegue ver nada. Se a gente pegar aí como exemplo uma parede, a gente não consegue ver nada pelas paredes. Não é isso? Então a gente pode falar que as paredes elas são um exemplo de meio opaco. Não somente as paredes, claro. Qualquer coisa que a gente não consiga ver nada através dela, certo? Então a luz chega,
e ela é absorvida pelo meio. Ela não consegue penetrar esse meio, ela não consegue incidir no meio, tá? Pessoal, última parte, feixes de luz, né? Então, o que são os feixes de luz? Pessoal, feixes de luz são um conjunto de vários raios de luz. Então, ó, nós temos aqui ó, um conjunto de vários raios e aí nós temos um feixe de luz. Esses feixes de luz, eles têm essas três características, ó. Nós temos o feixe de luz convergente, certo? Que é quando nós temos uma luz que ela vai converger para um único ponto, ó, então a luz ela fica concentrada em um único ponto. Então isso é um feixe de luz convergente, certo? Então a luz ela fica concentrada em um único ponto, ela converge para um único ponto, certo? Nós temos também o feixe de luz divergente, certo? A luz, a partir de um ponto, ela é espalhada, certo? Ela diverge para vários pontos. Então isso é um feixe de luz divergente. Eu tenho uma luz em um ponto e eu vou espalhar ela para diversos pontos. E nós temos também o feixe paralelo, que é quando, por exemplo, podemos pegar aí um exemplo de um laser, né? O laser, pessoal, à medida que a gente emite luz, né, com esse laser, essa luz ela se dá de maneira paralela. Então os raios eles vão sendo dados de maneira paralela. Então aqui nós temos o feixe paralelo, certo? Então, ó, convergente, quando a luz ela se concentra em um único ponto, ela vai para um único ponto. Divergente, quando ela espalha. E paralelo, quando os raios eles seguem com a mesma direção e sentido, certo? Dessa maneira. Pessoal, então, ó, aulinha bem tranquila, bem básica, tá? Então, só para a gente compreender esses conceitos aí de ótica, esses conceitos envolvendo luz, beleza? Então, nessa aula era isso, até as próximas aulas e tchau, pessoal!